السلام ورحمة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah. Irmãos, irmãs, louvamos, agradecemos Allah subhanahu wa ta'ala por tudo aquilo que tem concedido a cada um de nós. Mandamos saudações e bênçãos para o nosso querido, amado professor, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por ele ter sacrificado, transmitindo-nos esta bela religião. Assim sendo, inshallah, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, a nossa conversa de hoje estará centralizada no que diz respeito a istiqama. Vamos conversar em torno deste capítulo, porém consideramos importante, principalmente por ser a primeira sexta-feira após o Ramadã. É importante que todos nós estejamos cientes daquilo que a nossa religião quer de nós. Irmãos e irmãs, quando tentarmos traduzir e interpretarmos a palavra istiqama, poderemos lá encontrar duas palavras aproximadas. Uma delas poderá significar como firmeza, e a outra palavra poderá também significar retidão. Certa vez, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe foi pedido para que ele desse algum conselho a um dos seus companheiros, ele deu o seguinte conselho: Qul amantu billahi thumma istaqim. Diga, creio em Allah subhanahu wa ta'ala, e mantenha-te firme, e mantenha-te na retidão naquilo que tu disseste. O que significa isto? Não basta-nos declararmos que somos muçulmanos. Não é suficiente afirmarmos La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mas também é necessário, é imperioso, é obrigatório mantermos-nos na retidão, mantermos-nos na firmeza, mantermos-nos no caminho deixado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esta retidão, esta firmeza, é preciso que todos nós estejamos cientes sobre os seus pilares. Em algum momento, nós poderemos nos manter firmes na retidão em certas práticas. A questão que pode surgir, a questão que não deve calar é: será que encontro-me naquele caminho deixado, ensinado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou não? É por esta razão que é importante conhecermos os pilares do istiqama, conhecermos as condições da retidão, da firmeza muçulmana. Uma das condições, um dos pilares, é nós seguirmos aquilo que fomos ensinados a partir do nosso livro, do nosso Corão. Tudo aquilo que o Corão orienta-nos é obrigatório que a gente esteja nesta retidão, neste istiqama. E a tradição do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são inúmeros ensinamentos, tradições, práticas que o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou. Faltando poucos dias para a sua morte, ele deixou conselhos que qualquer muçulmano
que o seguir esses conselhos, inshallah, ele poderá estar naquele caminho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quer que a gente esteja. No mundo em que vivemos, estamos rodeados de tentações. E essas tentações, se nós não prestarmos atenção, poderão arrastar-nos para o caminho que todos nós não gostaríamos que seguíssemos. Por esta razão, é importante diariamente renovarmos o nosso istiqama, renovarmos a nossa firmeza, renovarmos a nossa retidão, renovarmos o nosso imã. O Shaitan, por natureza sua, ele não se cansa em embelezar o haram para ver a população, os muçulmanos em particular, a aderirem a este haram. E nós, na qualidade de muçulmanos, devemos prestar tanta atenção no que diz respeito às artimanhas do Shaitan, o embelezamento do Shaitan. É nesta vertente que nós achamos melhor escolhermos este tema sobre o istiqama. Temos vários versículos que falam sobre o istiqama, assim como também temos várias narrações que falam sobre o istiqama. Mas é importante, estávamos num mês abençoado, onde estávamos todos nós mergulhados na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Cada um de nós ia praticando certas ações que dificilmente ele consegue praticar fora do Ramadã. A questão que nos deve calar é: como é que eu devo fazer de modo que as práticas que eu executava dentro do Ramadã sejam constantes até o próximo Ramadã? Os pecados cometidos entre o Ramadã até o próximo Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa-nos com uma condição de estarmos distantes dos pecados conhecidos como maiores. E para tal, é importante que a gente esteja na retidão, estejamos na firmeza. As práticas que íamos executando dentro do Ramadã, tentarmos fazer com que elas sejam constantes na nossa vida. É exatamente isto que o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensina-nos. Ahabbul a'mal adwamuhu wa in qalla. As melhores ações, as práticas que Allah subhanahu wa ta'ala mais aprecia, mais ama, são aquelas que são constantes, por mais que sejam menores, por mais que sejam poucas. E nesta vertente é importante, é imperioso, é preciso, é necessário que a gente mantenha aquela firmeza, aquela retidão, aquele imã, aquela fé, aquela sinceridade que nós carregávamos dentro do Ramadã. Não podemos de jeito nenhum deixarmos o nosso imã forçar, deixarmos a nossa fé reduzir, deixarmos a nossa fé ir água abaixo. Não teremos feito nada, não teremos feito praticamente nada. É por esta razão que nós escutávamos dentro do Ramadã que há muçulmanos que utilizaram o Ramadã para fortificar, fortalecer o seu imã. Mas também tiveram muçulmanos que devem utilizar o Ramadã como uma fonte de partida. Estávamos todos nós relaxados, estávamos todos nós distraídos por causa do mundo. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos mais uma chance, mais uma oportunidade
de nós participarmos, de nós presenciarmos mais um Ramadã. E este Ramadã deveria servir como uma alavanca, deveria servir como um puxão de orelha, deveria servir como um fortalecimento no que diz respeito à nossa vida religiosa. E alhamdulillah, as nossas mesquitas estavam todas elas recheadas. Nos nossos salawatos encontrávamos o masjid todo recheado de muçulmanos. E esta fé que nós conseguimos recarregar ou carregarmos dentro do Ramadã, devemos fazer valer ao longo dos dias que irão se passando até o próximo Ramadã. No Corão, quando nós vamos visitar lá alguns versículos que falam sobre o istiqama, encontramos no Surah Al-Fatiha, onde Allah diz: Ihdina as-sirata al-mustaqim, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, até no final desta sura. Diariamente nós pedimos o istiqama, pedimos a orientação, pedimos a retidão a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas há um porém, temos aqui um pormenor muito interessante, muito importante, que todos nós devemos carregar. Este pormenor, qual é? Não basta só levantarmos as mãos, implorarmos a Allah, pedirmos a Allah o istiqama. Não basta só levantarmos as mãos e pedirmos a Allah a orientação. É preciso sacrificarmos. É preciso fazermos alguma coisa, mostrarmos o nosso Allah. Oh Allah, eu pretendo, eu almejo o istiqama. Eu gostaria de ter a firmeza, a retidão, a orientação. E se nós pedirmos a Allah sentados, dificilmente poderemos ter o istiqama, dificilmente poderemos ter a retidão, a firmeza nas nossas ações. E Allah subhanahu wa ta'ala ensina-nos sobre esta necessidade, esta realidade de nós pedirmos a Allah e ao mesmo tempo mostrarmos algum sacrifício a Allah subhanahu wa ta'ala, onde ele diz: Bismillahirrahmanirrahim, Inna alladhina, aliás, alladhina, o versículo está a fugir, ele diz, inshallah, ao longo da nossa conversa, o versículo poderá aparecer, mas a sua interpretação ele diz: aqueles que sacrificarem por nossa causa, nós poderemos abrir a porta da misericórdia para eles. Alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Não basta só nós pedirmos a Allah a orientação, não basta só nós pedirmos a Allah o istiqama. É importante mostrarmos a Allah que nós precisamos a firmeza, que nós precisamos o istiqama. E uma das formas mais eficazes de nós mostrarmos a Allah é saindo da zona do conforto, é saindo das nossas casas a caminho da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Para nós que somos homens, o melhor local de adorarmos nosso Criador são as mesquitas. E o melhor local das nossas mulheres adorarem o nosso Allah é em suas casas. É por esta razão que é importante mantermos esta retidão, este imã que nós carregávamos dentro do Ramadã. E se assim nós conseguirmos fazer, inshallah, pela força, la hawla wa la quwwata illa billah, pela força, pelo poder, pelo comando de Allah,
nós poderemos mantermos na firmeza, nós poderemos mantermos na retidão, no istiqamah. Mas se nós forçarmos, se nós ficarmos na zona do conforto, sem fazermos alguma coisa para mostrarmos nosso Allah, dificilmente nós poderemos manter-nos na retidão. O Ramadã poderá aparecer, poderá ir, e a nossa vida praticamente não vai mudar em alguma coisa. Alguns de nós já temos acima de 10 Ramadãs jejuados por nós. Será que esses todos os Ramadãs que nós jejuamos mudou alguma coisa em nossa vida? O nosso caráter mudou? A nossa forma de agir mudou? A nossa forma de pensar, a nossa forma de comunicação, a nossa conduta, o nosso comportamento, será que mudou? Se não mudou, é o momento de nós trazermos uma reflexão profunda, porque o Ramadã traz consigo ensinamentos, traz consigo metodologias, traz consigo formas de convivência. O Ramadã ensina-nos a paciência. O Ramadã ensina-nos a benevolência. O Ramadã ensina-nos o amor para com outro irmão. E esta paciência que nós buscamos dentro do Ramadã, devemos fazer valer fora do Ramadã. É nesta vertente que a gente ouve constantemente que o Ramadã é como uma escola, uma universidade, uma instituição, onde os muçulmanos todos estão lá a aprender, a estudar, e o conhecimento que eles vão adquirindo naquela instituição do Ramadã é para ser praticado fora do Ramadã. Da mesma forma que quando nós estudamos, temos lá algumas avaliações, que é para os professores terem alguma noção. Será que aprendemos alguma coisa ou não? Será que precisa-se de repetir aquela matéria ou não? É a mesma coisa o Ramadã. O Ramadã ensinou-nos o sabr, a paciência. Estamos fora do Ramadã. Será que vamos conseguir pacientar? Será que vamos conseguir fazer valer a paciência que o Ramadã ensinou-nos? No Ramadã, todos nós conseguíamos ter uma conduta, aquela ensinada e deixada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E fora do Ramadã, devemos também fazer valer esta conduta. E muitos de nós, quase todos nós, conhecemos qual é a vantagem, o valor de carregarmos a conduta, o comportamento ensinado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim como também conhecemos o risco de não possuirmos a conduta deixada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Uma das vantagens, dos benefícios de nós mantermos no istiqamah, na retidão, na firmeza, é de que uma das coisas que o ser humano mais teme na sua vida é a morte. Uma das coisas que deixa-nos abalados, todos nós quando vimos, é a morte. Mas Allah subhanahu wa ta'ala tranquiliza-nos com este versículo, com a retidão, com a firmeza, quando ele diz: Inna alladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu.
Na verdade, aqueles que pronunciarem, aqueles que acreditarem, aqueles que afirmarem que Allah subhanahu wa ta'ala é o seu Senhor, e depois manterem-se na retidão, na firmeza, no istiqama, Allah subhanahu wa ta'ala vai tranquilizar a estes muçulmanos quando chegar o momento da sua morte. E todos nós precisamos da tranquilidade de Allah subhanahu wa ta'ala no momento da nossa morte. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam informou-nos sobre as dores, as torturas da morte, do Sakaratul Maut. E todos nós confirmamos, apesar de não termos passado por esta situação, só por estarmos a ouvir sobre a morte, acreditamos nós que é uma situação dolorosa, é uma situação que traz consigo um medo, uma tortura. E para nós salvarmos, minimizarmos desta tortura, desta dor, é preciso o istiqama, é preciso a firmeza. O mundo, principalmente o nosso país, precisa tanto da nossa retidão. Nós que somos muçulmanos devemos nos manter firmes, devemos nos manter retos no nosso Islã, para com o mesmo dia Allah subhanahu wa ta'ala venha a mudar a situação que o nosso país está a passar. São raptos, todos nós choramos dia e noite. São ciclones, todos nós choramos dia e noite. São guerras, que todos nós choramos dia e noite. Mas temos aqui uma receita deixada pelo nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Se nós tentarmos praticar, se nós tentarmos mantermos naquele caminho onde o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam passou, andou, caminhou e ensinou-nos, inshallah, pela misericórdia, pelo baraka deste dia, das nossas práticas, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, poderá mudar esta nossa situação. São nossas crianças que estão desviadas e as nossas idades já estão a aproximar a sepultura. E devemos tentar fazer o máximo para que deixemos alguma retidão, algum ensinamento para dentro da nossa família. As nossas crianças, elas precisam do nosso ensinamento, elas precisam da nossa educação, elas precisam do nosso comportamento. Elas não devem se questionar por que os nossos pais, quando chega o Ramadã, estão constantemente na mesquita, mas quando acaba o Ramadã, desaparece da mesquita. As nossas crianças não devem ter esta incógnita, não devem ter esta insegurança, esta questão, o porquê dos nossos pais, quando chega o Ramadã, as nossas mães vestem-se adequadamente, mas quando acaba o Ramadã, estão irreconhecíveis. E se nós deixarmos esta dúvida na mente das nossas crianças, elas irão crescer com esta dúvida e dificilmente nós poderemos fazer elas recuar para o caminho reto. É por esta razão que o Islã ensina a nós que a melhor educação que qualquer pai possa dar à sua família, aos seus filhos, é o Islã. O Islã significa boa educação. Boa educação significa o Islã. Quando nós praticamos a boa educação, ganhamos uma recompensa por parte de Allah. E quando nós deixamos de praticar a boa educação,
praticamente não ganhamos nenhuma recompensa por parte de Allah, correndo mesmo o risco de sermos conectados por Allah, correndo mesmo o risco de Allah subhanahu wa ta'ala nos manter no desvio. O istiqamah, irmãos e irmãs, é importante nas nossas vidas. De jeito nenhum podemos nós usarmos o Eid como sendo o fim da nossa prática, como sendo o fim da nossa ligação com as mesquitas. O Salat al-Eid foi simplesmente uma oração, uma adoração, como outras orações, como outras adorações. Com o Salat al-Eid não se definiu o fim do Salat. Com o Ramadã não significa que a nossa vida religiosa terminou. Não. Foi simplesmente uma etapa que nós ultrapassamos. E esses dias que vamos passar também irão constituir uma etapa. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, só para finalizarmos, ele deixou claro sobre a recompensa que nós adquirimos no finalzinho da nossa vida. Quando ele diz Al-amalu bil-khawatim. Irmãos e irmãs, devemos prestar tanta atenção no que diz respeito à nossa idade. Al-amalu bil-khawatim. As nossas ações serão mediante o nosso fim. A nossa idade já está aproximada. Os dias já estão a passar. O que a gente praticou, não devemos ficar descansados. Como quem diz, Alhamdulillah, consegui jejuar 30 dias, consegui dar o zakat, consegui tirar o sadaqatul fitr, consegui fazer o tahajjud, consegui alcançar o Laylatul Qadr, agora fico relaxado à espera do próximo Ramadã. Al-amal bil-khawatim. O que a gente pratica no finalzinho da nossa vida irá determinar o resto daquilo que a gente praticou. Da mesma forma que nós sabemos, acreditamos que certas pessoas eram pecadores ao longo dos seus dias, ao longo dos seus anos, mas lá no finalzinho da sua morte arrependeram-se e Allah subhanahu wa ta'ala perdoou-lhes e prometeu-lhes o Jannatul Firdaus. É da mesma